Oi, pessoal. Bom dia, então, para quem está chegando, né? A gente vai seguir, então, o nosso combinado, de ontem, de começar com as apresentações, né? Eu selecionei aqui, né, o município de Uberaba, tá? Então, o pessoal do grupo de Uberaba aí, só me avisem quem vai apresentar, né? Porque daí eu consigo liberar aqui para compartilhamento de tela, tá? Então, é o município de Uberaba, era Leonardo Teixeira, Juliano, Matheus e Márcio. Tá? Estão aí? Professor, eu posso apresentar, Juliano. Só uma correção, né? É Marcelo, tá? Ah, Marcelo. Marcelo Alcides, né? Isso. Então, vou liberar aqui você, Juliano. Veja se já aparece liberado. Perfeito. Eu botei você como co-organizador, então você deve conseguir. E só lembrando, então, né, o que foi pedido na atividade, uma caracterização geral desse trecho do município, né, a partir daquele KMZ do Google Earth que eu enviei para vocês, uma análise da tipologia dos sinistros, considerando ali o sinistro geral, né, então conferidos e com mortes, e depois essa visão separada, né, dos sinistros conferidos e dos sinistros com morte. A mesma coisa em relação ao tipo de traçado, claro que dependendo se, né, a rodovia só tiver, né, um tipo de traçado ali, não vai ter essa comparação, e dias de semana e fase do dia, tá? Então, passo a palavra aí para você, Juliano. Ok, professor, obrigado. Vou compartilhar aqui a tela. Só para a gente ter uma, né, poder otimizar o nosso tempo aí, é uma apresentaçãozinha bem rápida aí, da ordem de 5 minutinhos, tá? A respeito desses dados. Ok, está aparecendo aqui para vocês? Tá entrando, apareceu. Beleza. Então, vou direto a essa resposta aí, que a gente tem pouco tempo, né? Na caracterização geral, então, do trecho do município, a gente tem como uma situação geral de todo o segmento da área de influência da BR-050 no município de Uberaba. Ele vai do quilômetro 102 ao 207, né? Até parece brincadeira, mas é sério. Uberaba é uma das, em termos de área, uma das maiores cidades daqui do Triângulo Mineiro. Então, embora a gente brinca, né? Eu sou uberabense, embora a gente brinque que Uberlândia é a maior cidade aqui do Triângulo, mas em termos de área,
Uberaba é muito maior. Então, percebam que tem uma área de contribuição, vamos dizer assim, uma área que transpassa pelo município de Uberaba bastante grande, né, de mais de 100 quilômetros. Toda a região da BR-050, MG Porto Uberaba, é em relevo plano ondulado, em pista dupla, toda ela duplicada. Entre o quilômetro, nós temos 3 segmentos homogêneos bem distintos, onde a gente consegue caracterizar muito bem as características desses segmentos. Do 102 ao 160, nós temos um trecho rural, velocidade diretriz de 100 km por hora, e esse trecho nós temos um agravante que ele tem uma quantidade muito grande de retornos em nível, construído ainda na época do DENIT. E o agravante desses retornos em nível é que eles foram construídos com uma geometria muito desfavorável. As duas pistas elas são muito próximas uma pista da outra, pista norte, pista sul, com o canteiro central variando de 6 a 9 metros, e quando chega na área do retorno, essa rodovia ela abre bruscamente. A gente tem até um projeto aqui junto com a Eco 050 para futuramente tentar prever, tentar implantar uma redução, uma correção de traçado desse segmento. Então, entre os 102 e 160, a situação mais crítica que a gente tem são essas questões desses retornos em nível, onde a gente tem as curvas muito acentuadas, né? curvas em S, para a entrada e para a saída dessas áreas desse retorno. Entre o quilômetro 160 e 180, nós temos a travessia urbana de Uberaba, aí trecho de velocidade variando entre 60 e 100, e aqui a gente tem os maiores conflitos, né? Nós temos acessos muito próximos uns dos outros, e nós temos uma questão aqui muito característica da região, é que os nossos dispositivos de interconexão rodoviária, eles têm os tapers de aceleração e de desaceleração, tem um errinho aqui no desconforme, peço perdão, mas eles têm os tapers muito curtos. Então, quem não conhece a região, que entra num taper, ele vai entrando acreditando, mesmo estando a sinalização correta da concessionária com a identificação de pare, mas instintivamente os usuários tentam entrar como se fosse um taper, né, como se fosse uma R2, né, de preferência, e a gente tem alguns acidentes aí de colisão traseira e colisão lateral por causa disso. Já entre os quilômetros 180 e 207, a gente volta novamente para a área rural, no sentido a delta, volta à velocidade diretriz de 100 km por hora, e o diferencial desse trecho para o primeiro é que esse trecho ele não tem o canteiro central, e ele sim é separado apenas por uma barreira New-Jersey, tá bom? Aí nós temos as questões aí da barreira New-Jersey, que está ali de acordo com a norma, né, 50 centímetros de afastamento ali de faixa de segurança, mas tem ali um obstáculo bastante próximo da faixa 1 de rolamento, onde a velocidade é um pouco maior, né? Bom, a tipologia dos sinistros, aí a gente fez uma análise geral. A maior parte dos acidentes com vítimas são do tipo colisão traseira, seguido de colisões laterais, principalmente no trecho urbano e saída... no trecho urbano, colisão traseira e colisões laterais, por causa daquelas questões que a gente colocou no slide anterior, principalmente por causa dos tapers e da grande área de acesso, né, grande quantidade de acesso. E no trecho urbano, no trecho rural, o maior problema que a gente tem é a saída do leito carroçável. Por quê? Porque a rodovia é duplicada e ela é uma rodovia muito boa, muito confortável. Então, a gente tem muito problema de sonolência dos usuários, né? A gente está até tentando prever aí no nosso programa de redução de acidentes, já em conjunto com a concessionária, algumas soluções alternativas para a gente tentar resolver essa questão aí desse trecho longo de reta e que traz muito sonolência para os usuários. Então, na área urbana, o maior problema é colisão traseira e colisão lateral, e na área rural, o maior problema que a gente tem é saída de pista, com capotamento e etc. Em relação a traçado, a maior parte dos acidentes ocorrem em segmentos de reta, tanto na área rural como na área urbana. Novamente, corroborando com a informação que a gente colocou antes, né? Os acidentes ocorrem mais entrada e saída de dispositivo de interconexão rodoviária e também nos acessos. E na área rural, os acidentes ocorrem também, geralmente, até em segmentos de reta, onde nós temos retas muito longas, né? E aí o usuário tem aquela questão da sonolência e a saída de pista. Por fim, aqui, né, a gente percebeu que os sinistros de trânsito eles são distribuídos de forma semelhante durante todos os dias de semana, não tem assim uma variação muito grande.
a variação média é entre 34 e 40 acidentes por dia. Os maiores índices, né, todos muito próximos, mas os maiores acontecem de terça a quinta, e isso para a gente que trabalha na fiscalização do trecho é muito claro, a gente percebe, inclusive, o aumento do fluxo de tráfego nesses dias. E os menores índices ocorrem nas segundas-feiras, né? Era de se imaginar que eles ocorressem no domingo, mas como nós temos, como a gente colocou para vocês, um trecho na área urbana de Uberaba, infelizmente a gente ainda não conseguiu segregar o tráfego de longa distância do tráfego urbano local, e aí a gente tem esse problema desse impacto que acontece, inclusive, nos domingos também. E, de maneira geral, os acidentes ocorrem durante o dia, quando o volume de tráfego é maior para o caso do nosso trecho. Bom, pessoal, era isso aí, à disposição aí para esclarecer alguma coisa adicional. Muito bom, Juliano. Muito obrigado pela apresentação, né? Vejam que a gente, né, confirma, né, esses aspectos daquela análise dos fatores determinantes, né? Então, como que o contexto da rodovia, né? Então, você falou ali no trecho urbano, com muitos acessos, entradas, saídas, e é justamente o trecho onde você tem um maior número de colisões traseiras, né, e um maior número de colisões laterais, né, que são acidentes típicos dessas manobras, né, de entrada na rodovia, de redução de velocidade, né, ótima questão que você levantou a respeito do comprimento das faixas de aceleração ou desaceleração. Então, vejam que essas características da infraestrutura determinam a tipologia dos sinistros, né? É interessante também a análise de vocês a respeito do trecho de pista dupla, onde as saídas de pista, as ocorrências com saídas de pista, são predominantes, né? Você comentou de um traçado bastante retilíneo, que favorece a prática de velocidades elevadas, né? E aí a consequência disso é a ocorrência, né, de saídas de pista, né? Então, fica muito bem caracterizada aí essa questão nesse trecho, tá? Muito obrigado, Juliano, ótima apresentação. Vamos pegar outro município aqui, então, lá no inicinho, então, o município de Cristalina, grupo do Paulo, Bex, Graciane, Rafael e Ricardo. Quem que vai apresentar aí, que daí eu posso compartilhar aqui. Não se esqueçam, tá, pessoal, de postar esse arquivo lá na área de entrega da atividade, tá? Pode ser eu aqui, professor. Então, vamos Pode lá. espelhar. Deixa eu empoderar você aqui no, no chat aqui. Paulo, vamos ver onde é que você está. Paulo Bex. Tiago, E aí, tiro... enquanto o Paulo se prepara aí para compartilhar, só alertar o pessoal que a gente está disponibilizando aqui na área do chat o link da lista de presenças. Então, o pessoal vai, aos poucos, aí acessando o link e preenchendo a presença, por favor. Tá bom? Maravilha, sempre importante esse registro. Vai ficar aí, ó, vai ficar aí até tarde. É só para já estar disponibilizado. Tá bom. Paulo, fique à vontade aí, então, para compartilhar com a gente a análise de vocês. Então, eu vou compartilhar aqui, só me dá um toque aí se está aparecendo para vocês a apresentação. Ainda não. Agora sim. Tá, beleza. Bom, vou iniciar aqui. O município aqui que a gente escolheu, né, para o grupo foi o município de Cristalina, né, no início aqui da concessão, né, da rodovia. Então, a gente fez algumas análises, né, conforme tinha as solicitações aqui da tarefa, e de uma forma geral aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar um pouco, né, só descer um pouquinho, a volta ficou um pouco fora de ordem. Mas, com base nos dados, né, que foram disponibilizados, a gente conseguiu obter um mapa de calor, né, para verificar que o local que tinha mais acidente, mais sinistro, né, desculpa, com vítimas fatais e com vítimas feridas, né,
e a gente localizou que é mais próximo ao trecho urbano aqui de Cristalina, né? Então, nesse trecho aqui, a gente tem uma característica de relevo plano, urbanizado, né? E o tipo de pista característica é pista dupla. Então, aqui pelo mapa de calor, a gente já consegue identificar, né, o acúmulo de sinistros em volta da região urbana de Cristalina. Aqui a evidência, né, do trecho, só para ter uma contextualização de como está pequeno para vocês ou está aparecendo certinho? É que eu estou numa tela grande aqui, não sei se está. Tá, para mim está suficiente. Tá, beleza, continuar. Então, só para ter um panorama aqui da situação do trecho, né, então, como eu havia comentado, um trecho de pista dupla. Aqui é o local onde tem a perseverança de acidentes, né, então você pode ver que é um trecho mais urbanizado, não é um trecho tão rural, né. E aqui a gente respondeu alguns tópicos da tarefa, né? Então, a tipologia de sinistros aqui predominantes, né? De forma geral, com feridos e com mortes. Então, a gente identificou que, de forma geral, aqui... que, de forma geral, aqui a gente teve 213 sinistros, totalizando aqui com feridos e com mortes, né? Feridos leves e fatais. Então, desses 204, 25% aqui são de colisão, conferidos, né, são de colisão transversal. A gente tem aqui 25% também de saída de leito carroçável, e colisão traseira aqui, no ranking 3 aqui, com 19%. Entendo eu aqui que a colisão transversal se deve talvez pela chegada do trecho urbano, né, então pode ser que tenha uma quantidade de perseverantes de acessos aí nessa região. O saída de leito carroçável pode ser por conta da questão de ser um trecho muito plano, né, duplicado, então você tem a sonolência dos motoristas aí nessa região, e aí pode ocasionar a saída de leito, né. E aqui, descendo mais um pouco, a gente fez só para evidenciar os dados, como é que a gente retirou, né, então o percentual acima, aqui tem um gráficozinho que a gente pegou o total da soma de feridos leves e graves, que não está aparecendo aqui, mas, e aqui tem o percentual acumulado aqui num todo, né. Então, falando um pouco agora com mortes, né, a gente identificou que nessa região teve um total de 9, né, sinistros com mortes, e o ranking primeiro lugar aqui identificado foi atropelamento de pedestres. Por se tratar de uma região urbana, acho que a travessia de pedestre é bem elevada na região, e isso é um indicador que dá de centros urbanos, né, de travessia de pedestre. E aqui, com relação à análise de traçado, vendo o panorama de geral, feridos e com mortes, a gente identificou que os maiores acidentes, como o texto todo característico é reta, né? 201 acidentes contabilizados no total, feridos a gente tem 61%, e com mortes só 2% desse total. E fazendo uma análise dia da semana e fase do dia, né? A gente identificou que o dia da semana que mais tem sinistros de trânsito nesse local seria domingo à noite, né? Então, até a gente estava discutindo isso ontem, quando o grupo se reuniu, né? A gente entendeu que domingo à noite seria sábado de madrugada, né? Tipo, sábado indo para domingo, né? Então, por se tratar de um trecho urbano, pode ser as saídas à noite, né? Do pessoal. E aqui, fazendo um panorama geral, 100% aqui 46 sinistros de trânsito no total, com feridos se trata de 56%, e domingo à noite, domingo amanhecer com mortes, um total de 2%. Era isso, professor, a gente fez a análise, eu não sei se precisa complementar alguma coisa, pessoal, fica à vontade, hein? Tá ótimo, Paulo, muito obrigado. O que eu destaco da apresentação de vocês, até para fazer um paralelo com o outro trecho, tá? Vejam que na fala do Paulo já aparecem ali em destaque as colisões transversais, né? Que são aí acidentes, né, sinistros típicos de interseções em nível. Deixa até eu compartilhar com vocês aqui agora, né, a tela, né, que daí a gente vai ver
justamente vários exemplos, né, de locais nessa travessia urbana aí, né, porque em tese num trecho com interseção em desnível, né, você vai ter mais colisões laterais, né, ou colisões traseiras por conta dessa entrada ou saída dos veículos, né? Mas quando a gente está falando de colisões transversais, né, a gente está falando de situações como essa daqui, ó, né, que possibilitam esse cruzamento do veículo no sentido perpendicular do fluxo, né? Então, veja, aqui é um trechinho dessa rodovia, né, que o sujeito pode simplesmente cruzar de um lado para o outro, né, na transversal, né? Então, isso acaba favorecendo, né, a ocorrência desse tipo de sinistro. Tem outros trechos aqui que isso acontece também, né? Vamos dar mais uma olhada. Até mesmo aqui, por exemplo, ó, nesse outro segmento, também o sujeito consegue passar de um lado para o outro da rodovia, né, cruzando direto a rodovia, né? Então, justamente essas situações, né, que favorecem aí, né? Se tivesse algum dispositivo ou uma faixa de aceleração, desaceleração, um retorno mais à frente, um retorno mais atrás, né, você trocaria essas colisões transversais que tendem a ser sinistros bastante graves, né, até por conta né, a utilidade do cinto de segurança ela é muito maior para esse movimento aqui, né, de trás para frente. Então, nas colisões traseiras, por exemplo, o cinto é extremamente importante, né? Mas nas colisões transversais você tem esse movimento aqui que o cinto não segura tanto, né? Então, podem ser acidentes bastante graves aí, né, relacionados às colisões transversais. Então, é aquela questão, né, como a infraestrutura determina a tipologia dos sinistros, né? Então, se a gente pensasse aí, por exemplo, né, em retornos e acessos a partir, né, de faixas de aceleração que não permitam esse cruzamento da rodovia, né, você com certeza reduziria aí esse número de colisões transversais, né? Então, acho que é uma discussão importante aí em relação a esse item. Tá? Então, deixa eu... Eu acho que cabe até forçar, professor, esse trecho aí está sendo duplicado agora, né? Implantado alguns dispositivos, passarelas, marginais. Então, tende esse número aí mudar agora, né? A partir da hora que a obra foi entregue, né? Perfeito, perfeito. Então, você tem aí um processo de qualificação desse trecho. Tá? Pessoal, eu agradeço aí quem contribuiu apresentando, tá? Chama a atenção ali que o Garones colocou, né? Apenas 8 presenças registradas até o momento, então acessem lá o link para registrar a presença de vocês, tá? A gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, então vou manter meu compartilhamento de tela. Os demais grupos, por favor, não esqueçam de postar a atividade, né, ali na área de entrega do Teams, tá? Pode um só do grupo postar, não precisa todo mundo postar, né? Claro, e aí neste documento coloquem ali o nome dos integrantes, tá? Do grupo. Bom, vamos lá então, pessoal. A gente vai dar continuidade aos nossos assuntos aqui, falando, né, a respeito do diagnóstico da segurança viária, tá? Então, pessoal, só para retomar, né, aquela nossa organização da exposição dos conteúdos, né? A gente já falou, né, sobre conceitos gerais de segurança viária, falamos dos sistemas seguros, visão zero, lateral da via que perdoa, né? Na aula passada, nós entendemos de onde vêm as informações para a gente poder avaliar a situação da segurança viária, né? E hoje, justamente, a gente vai partir para essa avaliação, para esse diagnóstico da segurança viária, e na aula que vem, né, a gente, na aula que vem, eu digo no outro final de semana, né, a gente vai tratar justamente da questão da avaliação da efetividade das intervenções, tá? Então, hoje é diagnóstico da segurança viária,
e identificação de locais críticos, tá? Então, em relação ao diagnóstico da segurança viária, pessoal, a gente tem várias possibilidades, tá? Então, os diagnósticos de segurança viária podem ser feitos de várias formas. Aqui a gente vai focar naquelas associadas ao número, né, ou taxas de sinistros com vítima fatal, enfim. A gente não vai focar aqui, por exemplo, num diagnóstico que poderia ser baseado nos indicadores de desempenho da segurança viária que a gente conversou aula passada, né? Aqueles indicadores intermediários sobre percentual de pessoas que excedem a velocidade, percentual de uso de equipamentos de proteção e assim por diante. A gente não vai falar neste sentido, tá? Mas poderia ser também um diagnóstico, né? A gente vai falar aqui de diagnósticos que utilizam, né, aqueles nossos valores de resultado final, os números absolutos e as taxas de sinistros. E aí a gente pode fazer esse diagnóstico, né, utilizando números absolutos ou taxas de sinistros, né, tanto para abrangências geográficas maiores, né, países, estados, cidades, quanto para locais específicos, rodovias, trechos de rodovias, interseções, travessias, e assim por diante, tá? Claro que nem todas as taxas são adequadas para todas as situações de análise, né? Então, as taxas que a gente utiliza para calcular, né, o risco em países, estados e cidades são diferentes das taxas que a gente utiliza para calcular risco em locais específicos, tá? E aí é importante, né, justamente o que eu estou querendo dizer com isso, né, é que as taxas devem ser avaliadas, adequadas ao que se deseja avaliar, né, devendo sempre manifestar um fator de exposição adequado. Qual que é o exemplo clássico disso? Quando a gente está falando de países, estados e cidades, faz sentido a gente calcular, por exemplo, uma taxa de mortes a cada 100 mil habitantes ou uma taxa de mortes a cada 10 mil veículos, né, da frota desse local. Mas quando a gente está falando de locais específicos, né, não faz nenhum sentido a gente trabalhar ali com taxas, por exemplo, de mortes em rodovias ou de sinistros em rodovias por população, né? As pessoas não moram na rodovia, as pessoas moram na cidade, né? Ou mesmo por frota, né, registrada, né? A frota registrada não circula só ali naquela rodovia, então vejam que tem taxas que não fazem sentido, né? Até em relação a essa revisão do Penatrans, se a gente observar lá, né, a meta é reduzir pela metade a taxa de óbitos, né, por 100 mil habitantes, né? Mas como que você faz isso pensando, né, nas metas, por exemplo, da redução dos sinistros em rodovias, né? Você não tem como fazer essa comparação, né, ou juntar essas duas informações, porque elas não são compatíveis, né? A população é de um lugar inteiro e os sinistros em rodovias são apenas nas rodovias. Então, por isso a gente precisa adequar essas taxas aí ao que a gente está querendo avaliar. Falando primeiro, né, em abrangências geográficas maiores, né, países, cidades e estados, a gente tem aí 3 formas de relativizar, né? Porque qual que é a função do número absoluto? É descrever o tamanho do problema, né? Afinal de contas, o número absoluto, né, de sinistros por ano, óbitos por ano, né, é uma informação bastante direta, né, desse problema, né? O que a gente quer, de fato, é reduzir esse número, né? Até porque ele representa, né, uma unidade a mais, uma unidade a menos, representa efetivamente uma vida a mais, uma vida a menos, tá? Então, é uma informação super importante para a gente lidar com números absolutos. Mas, evidentemente, esses números absolutos, eles também podem, né, e precisam ser relativizados considerando algum fator de exposição, né, ao risco. Então, a gente falou disso lá na análise tridimensional da segurança viária. Lembram que nós tínhamos as dimensões do risco, da severidade e da exposição, né? Então, é importante essa relativização. Então, quando a gente está falando de países, cidades, estados, as formas mais comuns de relativizar são a população, a frota e a quilometragem. Então, a população é o nosso fator de exposição, a frota é o nosso fator
de exposição. A quilometragem percorrida é o nosso fator de exposição. E aí, claro que quando a gente faz isso, a gente está considerando o fluxo, quando a gente fala de frota e quilometragem, a gente está considerando o fluxo motorizado, os deslocamentos motorizados, tá? Então, a gente acaba não tendo informações sobre a exposição de pedestres, sobre a exposição de ciclistas, justamente por conta da falta de levantamentos em relação a esses usuários, tá? A taxa de mortes em relação à população, ela é bastante utilizada, principalmente pelas instituições da área da saúde, então a Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério da Saúde, calcula taxas relacionadas à população, então o número de óbitos a cada 100 mil habitantes, Quando a gente está falando de engenharia, quando a gente está falando de avaliação do risco relacionado à segurança no trânsito, tá? É muito mais adequado a gente utilizar a taxa em relação à frota, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Porque se a gente for comparar dois locais com a mesma população, tá? E com frotas diferentes, provavelmente aquele local com maior frota vai ter um maior número de sinistros por conta da maior exposição, certo? E aí, se você vai calcular a taxa de mortes por 100 mil habitantes, você vai ter um local com uma taxa muito maior do que outro, porém, isso não quer dizer que o risco lá é maior, Isso quer dizer que você tem lá uma maior exposição, Então, se você pegar e comparar as taxas por 10 mil veículos desses dois locais, possivelmente aquele local com uma frota maior, pode resultar com uma taxa de mortes por 10 mil veículos menor. Tá? Então, em resumo, quando a gente está olhando a taxa de mortes por população, você tem ali o viés da taxa de motorização desses locais. Tá? Então, não é adequado a gente utilizar a taxa de mortes por população para comparar diferentes locais, diferentes países, diferentes estados ou mesmo diferentes municípios, tá? Porque você tem esse viés ali da taxa de motorização. Locais mais motorizados tendem a ter uma taxa de mortes por habitante maior do que locais menos motorizados, mas isso não necessariamente representa uma piora do risco relacionado à segurança viária. Então, essa é uma distinção importante. Mas a gente vê o Ministério da Saúde calculando taxas por habitante, a gente vê a meta do Penatrans pensando em taxas por habitante, Mas aí vamos lá. Primeiro, quando a gente olha informações da saúde, as taxas de mortes por habitante permitem comparar o problema da sinistralidade viária com outras causas de morte, que a população também está exposta. Então, você compara taxa de mortes por 100 mil habitantes em sinistros, com armas de fogo, com doenças cardíacas, Então, é daí que saem aqueles rankings de que os sinistros de trânsito são a 5ª maior causa de morte, ou a 10ª maior causa de morte, entre os homens, a 3ª, enfim, Então, é daí que saem essas comparações. Então, nesse sentido, tudo certo usar a taxa por habitante, quando a gente olha a meta do Penatrans, que é reduzir pela metade esse número, essa taxa de mortes por habitantes, também está adequado a gente pensar dessa forma, porque a gente está olhando para o mesmo local ao longo do tempo, E a população é algo mais ou menos estável. A gente sabe que tem um crescimento, mas não é um crescimento tão acelerado quanto o crescimento da frota, Então, também está adequado a gente utilizar a taxa de mortes por 100 mil habitantes. Quando não é adequado a gente utilizar a taxa por 100 mil habitantes, quando a gente quer comparar unidades geográficas distintas, porque daí a gente está com esse viés da taxa de motorização. Tá? E isso a gente consegue perceber aqui, olhando para esses mapas, tá? Em que a gente tem o número absoluto de mortes, então, onde estão mais concentradas as mortes em sinistros, Ali São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, Bahia,
que são também estados bastante populosos, tá? E aí a gente relativiza isso. Bom, vamos entender em relação a mortes por 100 mil habitantes, tá? Então, temos ali, né, estados com valores bastante elevados ali, né, Mato Grosso do Sul, Piauí, Tocantins, Paraíba, né, com taxas maiores que 20 mortes por 100 mil habitantes, tá? Mas vejam que há uma certa mistura ali, né? A gente não consegue associar essa taxa, por exemplo, né, com o nível de desenvolvimento econômico e social dos locais, né? Já quando a gente olha a taxa de mortes por 10 mil veículos, né, a gente vê ali que faz um pouquinho mais de sentido, né, esse ranking, né? Então, vejam, se a gente fosse ranquear os estados de acordo com o mapa do meio, a gente teria um ranking. Se a gente fosse ranquear os estados de acordo com o mapa da direita, a gente teria outro ranking, né? Que a título de comparação é mais adequado, porque justamente está levando em consideração a frota desses locais, tá? Então a gente consegue perceber essa clara associação aí com o nível de desenvolvimento econômico e social desses locais, tá? Esses slides que estão sendo apresentados estão no capítulo 8, tá? Avaliação, monitoramento da sinistralidade viária, capítulo 8, parte 1, tá? Já estão disponibilizados aí. Então, pessoal, em resumo, quando a gente fala de mortes por população, tá? É ideal para analisar a evolução temporal da mesma unidade geográfica. Então, é uma forma de monitoramento interessante, tá? Por que a taxa de mortes por 10 mil veículos não é adequada para realizar essa análise de evolução temporal? Porque a frota cresce num ritmo muito mais rápido, né? E aí a gente vai ter a impressão de que esses números estão reduzindo, né? De que o risco está reduzindo ao longo do tempo, tá? E isso pode nos levar a uma certa inação, né? Então, por isso a gente recomenda, né, o uso da taxa de mortes por população para acompanhar a mesma unidade geográfica ao longo do tempo, né? Bárbara levantou a mãozinha. Está com alguma dúvida, Bárbara? Não, foi um acidente, desculpa. Tudo bem. Um sinistro. Bom, então, quando a gente está falando da taxa de mortes por 10 mil veículos, tá? A gente tem uma associação muito grande dessa taxa, né, com a taxa de mortes por bilhão de quilômetro percorrido, que, se a gente for pensar, é a medida de exposição mais adequada, né, porque um veículo, né, a gente só tem o risco de morrer num sinistro de trânsito, né, se a gente for, né, tiver como ocupante de um veículo colidindo com outro veículo, ou sendo um pedestre atropelado por outro veículo, um ciclista atropelado por outro veículo. Então, vejam que esse movimento do veículo ele é fundamental, né? Um carro parado não causa nenhum tipo de sinistro, né? Então, a gente tem ali um indicador mais preciso, tá? Quando a gente usa a taxa de mortes por bilhão de quilômetros. Depois eu vou mostrar ali, né, um pouquinho desses números na prática, né? Quando a gente olha para a taxa de mortes por 10 mil veículos, a gente consegue perceber já claramente essa associação do risco, né, com o nível de desenvolvimento econômico e social dos locais, né? Então, nesse mapa mundi aí, a gente tem as taxas de mortes por 10 mil veículos nos países, né? E o que a gente consegue perceber claramente? Que nas regiões mais desenvolvidas, então Estados Unidos, Canadá, né, Europa, a parte norte, a parte central, a parte oeste, Austrália, Nova Zelândia, Japão, todos esses locais apresentam menores taxas de mortes por 10 mil veículos, né? Já locais menos desenvolvidos, né, social e economicamente, como você pega ali boa parte da África, né, muitos países da Ásia ali, você vai ter uma taxa muito mais elevada. Alguns colegas aqui latino-americanos também, né? O Brasil está onde? O Brasil está numa situação intermediária, né? Um país de média renda, tá? Então, a gente consegue perceber essa associação, né, do risco relacionado à segurança viária e o nível de desenvolvimento econômico e social desses locais, tá? E aqui a gente tem isso para os estados brasileiros, né? Então, mostrando justamente essa associação
né, da taxa de mortes por 10 mil veículos, então é a barrinha verde ali, ordenada, né, de maneira decrescente, tá? Então, as maiores taxas estão no Piauí, no Maranhão, nas Alagoas, no Tocantins, no Pará, na Paraíba e assim por diante, e as menores taxas em São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, né? E se a gente colocar o PIB per capita desses locais, né, a gente justamente vai perceber essa relação, essa correlação inversa, né, entre PIB per capita e risco, né, para a segurança, né, pensando na taxa de mortes por 10 mil veículos. Né. Tá clara essa associação, pessoal, para vocês? Ficou claro o porquê de utilizar uma taxa ou outra? Tudo certo até aqui? Maravilha. E eu falei para vocês também da taxa de mortes por bilhão de quilômetros percorridos, tá? Que é também uma informação que, se a gente for pensar, é mais precisa, né, para avaliar esse risco. Mas qual que é o problema? O problema é que a gente não dispõe dessa informação, né, oficialmente, tá? Os países mais desenvolvidos, né, que possuem, por exemplo, inspeção veicular periódica, né, você tem nessa inspeção veicular periódica o levantamento da quilometragem, né, a partir da informação do odômetro ali do veículo, né? Então, você tem como levantar isso para a sua frota inteira, né, o quanto que os veículos estão rodando por ano, né? No Brasil, a gente não tem isso, né? Então, o que nós fizemos? Isso aqui, na verdade, foi o meu mestrado e parte do meu doutorado, né? Nós criamos, né, a partir dos dados de vendas de combustíveis automotivos, um modelo para estimar essa quilometragem percorrida e calcular a taxa de mortes por bilhão de quilômetros do país. Esse documento, né, foi atualizado, né, para os anos mais recentes e disponibilizado ali, né, pelo observatório na parte de PDI ali, né, e na parte de estudos e pesquisas. Então, vocês têm esse relatório que vocês podem consultar, tá? Então, se a gente for olhar para a taxa de mortes por bilhão de quilômetros percorrido no país, a gente vai ver, né, que está, de fato, acontecendo uma redução, assim como se a gente olhasse para a taxa de mortes por 10 mil veículos, a gente veria uma tendência bastante parecida aí, né? Mas vejam que saímos de mais de 50 mortes por bilhão de quilômetros percorridos em 2011 para 32 mortes por bilhão de quilômetro percorrido em 2020, né? Então, uma redução aí bastante significativa. Mas quando a gente vai olhar comparativamente, aí pegando dados oficiais, né, de outros países, né, o que a gente consegue perceber aí? Que a nossa taxa ainda é muito mais elevada que a de vários países, né, principalmente daqueles mais desenvolvidos lá, né? Então, você pega ali Noruega, com uma taxa de 2, né, 2 mortes por bilhão de quilômetros, Suécia, 2,6, Austrália, 4, né, Estados Unidos não é tão bom assim, não, 6,9, né? Então, nós temos o Brasil, né, até comparando, e aí essa informação é muito difícil dela estar disponível para países de média e baixa renda, então, só encontramos aqui informações para o México, por exemplo, mas vejam que quando a gente já vai para o leste europeu ali, né, República Tcheca, Hungria, Polônia, né, a situação já piora, então, justamente essa relação com o nível de desenvolvimento econômico e social, né, e no Brasil, aí, a nossa taxa de 32 mortes por bilhão de quilômetro percorrido. E aqui a gente tem isso por estado, né? Então, vejam que é muito parecido com aquele mapa que a gente viu da taxa de mortes por 10 mil veículos, né? Então, os locais, os estados com menor nível de desenvolvimento econômico e social, né, acabam tendo as maiores taxas de mortes por bilhão de quilômetros percorrido. Então, vejam que aquele nosso valor lá de 32 para o Brasil, né, em alguns locais a gente chega a ter 64 mortes por bilhão de quilômetros. Por outro lado, em outros locais temos uma taxa muito menor, 17 mortes por bilhão de quilômetros, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, né, é um estado que tem uma taxa bastante reduzida, né? Você pode, inclusive, comparar isso com alguns países ali, né, mais ou menos ali do leste europeu, enfim, né, uma taxa equivalente a uma taxa europeia, né, dessa região da Europa, tá? E aqui a gente tem essa distinção também por modo de transporte, né? Então,
Aí o modelo dá conta disso, né, de separar o que é combustível utilizado por automóveis, por caminhões, por motocicletas e assim por diante, tá? Então vejam ali que fica muito claro que, né, o maior risco associado à motocicleta, né? Então, se a gente for pegar mortes de ocupantes de motocicleta e relativizar com a quilometragem percorrida pelas motocicletas, né, você tem ali uma taxa, né, pelo menos ali 3 vezes maior, né, do que a taxa relacionada aos automóveis, né, os ocupantes de automóvel e a exposição desses ocupantes de automóvel, né? Então fica muito claro aí a necessidade da gente, né, reduzir esse risco associado aos motociclistas, tá? E aqui a gente tem comparação também dessa taxa do Brasil, né, e dos estados brasileiros, na verdade, com a de outros países, né? E o que a gente consegue perceber? Que a gente está num estágio muito atrasado ainda, né, em termos de situação da segurança viária, né? Vamos pegar o próprio estado de São Paulo, por exemplo, né, com uma taxa ali de 20 mortes por bilhão de quilômetros percorridos. Isso equivale à taxa de mortes da Alemanha na década de 90, né? Ou seja, ali com, né, 30 anos de atraso, né? Então, o nosso nível de segurança viária ainda está muito aquém, né, do nível de segurança viária de outros países, né? A mesma coisa o Rio Grande do Sul, que é um estado que também tem uma taxa baixa, né, equivale à taxa da Malásia nos anos 2000, né? E assim por diante, né? Se a gente for olhar aqueles locais mais críticos, né, você também consegue identificar esse atraso aí. Mas o que é importante a gente entender daqui, né? Então, todos esses países que hoje têm taxas de mortes menores, né, mais baixas, tiveram taxas de mortes elevadas no passado, né? Então, isso nos mostra que é possível reduzir, né? Então, por isso que a gente olha tanto para a experiência internacional, né, na área da segurança viária, justamente para poder aprender, né? Então, todos aqueles pilares lá da década, né, os próprios pilares do Penatran são baseados em ações, né, dos países que conseguiram, de certa forma, né, minimizar aí esse número de sinistros e mortes no trânsito, tá? E aí a gente parte, né? Então, lembro aquilo que eu falei no início da aula. A gente pode estar falando de taxas ou números de sinistros, mas quando a gente fala de taxas, a gente precisa pensar na taxa mais adequada para fazer essa análise, né? E aí, quando a gente vai para locais específicos, não faz sentido, né? Como eu já disse, a gente utilizar, né, taxa de mortes por população ou taxa de mortes por frota, tá? Quando eu estou falando locais em específico, eu estou falando segmentos de rodovia ou mesmo rodovias, interseções, tá? Travessias, enfim, tá? Aí faz sentido, de fato, eu utilizar a quilometragem percorrida, né? Numa rodovia eu tenho plenas condições de obter essa informação, né? A partir dos próprios registros das praças de pedágio, por exemplo, né? Você tem como obter isso ou a partir das câmeras de monitoramento, ou a partir de contagens efetivamente realizadas, tá? Então, quando a gente está falando de segmentos de rodovia, né, qual que é o nosso fator de exposição, né? O que vocês entendem que seria o nosso fator de exposição? Como que a gente obtém ele? Quilômetros, né? Então, quilômetros percorridos, né? Muitas vezes, quando a gente não tem a informação dos quilômetros percorridos, né? Que vem da onde a informação dos quilômetros percorridos? Vem da multiplicação do VDM, né? Do volume de veículos por dia, né? Pela extensão do trecho, vezes 365, né? Porque o VDM é diário, né? Então, daí você tem uma quilometragem total percorrida no trecho, tá? Muitas vezes a gente vê taxas de mortes por quilômetro de rodovia, né, de extensão, mas daí, de novo, a gente cai naquele, né, viés, né, da gente ter uma taxa de sinistros por quilômetro de via maior naqueles locais onde a gente tem maior exposição, tá? Então, por isso, a quilometragem percorrida,
né, seria um indicador importante aí. Poderíamos até segregar isso em quilometragem total, ou, por exemplo, por modo de transporte, a quilometragem percorrida pelos caminhões, pelas motocicletas, pelos automóveis, e assim por diante, tá? Principalmente se a gente tem um interesse específico, como, né, alguém colocou no chat aqui, né, a questão da presença de empresas, enfim, centros de distribuição, transportadoras, né, as margens dessa rodovia, você vai ter possivelmente ali, né, uma exposição maior desses veículos de carga, tá? No caso, Anderson. Professor, só uma observação, se de repente você tem essa informação, por exemplo, essa unidade que o senhor usou esse momento aí, por exemplo, no caso de passageiros, é diferente um passageiro rodar muito ou vários passageiros rodar pouco, entendeu? Então, no caso assim, você chega ao mesmo valor, né? Vários veículos rodando pouco ou um veículo rodando muito, você chega à mesma unidade de referência, né? Tem alguma observação sobre isso? Na verdade, tudo é quilometragem, tá? Porque você poderia ainda multiplicar, tá, esse valor, então, vamos lá, VDM vezes 365, vezes extensão do trecho, vezes a quantidade de passageiros, né? Se você souber... No caso nosso de passageiro é totalmente diferente. Você Oi? chega ao mesmo... Estou falando no caso de passageiros, que é outra coisa, no transporte de passageiros, né? Um ônibus rodando muito com uma pessoa é diferente de várias pessoas rodando um trecho pequeno, entendeu? Mas, assim, a unidade chega ao mesmo valor, né? Sim. Mas você pode considerar também como exposição a quantidade de passageiros, né? Você pode colocar nessa conta, porque, na verdade, é o quilômetro percorrido por cada indivíduo, né? Se você multiplicar pelo número de passageiros, né? Então, você teria essa exposição também, né? Então, por exemplo, se você fosse nesse... Deixa eu voltar aqui só para esclarecer isso. Aqui, ó, se a gente fosse considerar aqui, né, aqui não está considerado, tá, mas se fosse considerar uma taxa de ocupação, por exemplo, para automóveis de 2, né, a gente multiplicaria a exposição por 2, né, e isso acaba reduzindo o risco, né, de mortes por bilhão de quilômetro percorrido, porque, na verdade, é o quilômetro percorrido por um passageiro mais o quilômetro percorrido pelo outro passageiro, né? No caso da moto, isso aqui seria 1,2, né? Então, você teria aí uma taxa de ocupação menor, né, que acrescentaria menos ao risco se a gente fosse olhar para o número de passageiros, tá? Valquíria? Professor, nesse conceito já está assim, embutida a consideração do nível de serviço da rodovia, porque os quilômetros percorridos, né, às vezes o passageiro percorreu poucos quilômetros, mas ele ficou muito tempo no trânsito, né, na pista, porque o nível de serviço estava ruim, né? Então ele fica, em tese, mais exposto, entendo, né? Isso já tem esse conceito ou isso também não seria exatamente o fator de exposição? Na verdade, o fator de exposição, tá? A gente mede ele a partir da distância, tá? Mas o que é importante a gente entender, né? Que a depender do regime de tráfego que um trecho está operando, e aí a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, ainda hoje, né? Você altera tanto as chances dos sinistros acontecerem, quanto a tipologia desses sinistros, tá? E é importante a gente levar isso em consideração, tá? Então, mas nesse caso, a distância ela é muito mais importante do que o tempo, né? Principalmente se você está parado, né? Se parado, você não tem risco ali de se envolver num sinistro de trânsito, né? Você passa a ter quando você está em movimento, tá? Então, por isso, a distância percorrida é mais importante, tá? Então, aqui a nossa unidade, ó, então veja, a gente está falando de segmentos, né? Então, qual seria a nossa unidade de exposição? Veículo quilômetro, né? Ou passageiro quilômetro, né? No caso aí, as duas são quilômetros no fim, né? Porque
veículos está multiplicando a quantidade de veículos pela extensão do trecho em quilômetros. Isso nada mais é do que uma quilometragem total percorrida, né? A mesma coisa quando você está falando de passageiros, né? Você está multiplicando o número de passageiros pela extensão do trecho. No fundo, você tem uma quilometragem total percorrida, né? Considerando o usuário, tá? Então, seriam unidades aí importantes para relativizar esses números de sinistros, de mortes, né, em rodovias, tá? Quando a gente está falando em interseções, faz sentido a gente utilizar por quilômetro? O que vocês acham? Não, né? O Leonardo falou lá, o Almeida também não faz, né? Porque justamente é uma situação só daquele trecho, né? Localizada. Então não faz sentido a gente medir distância percorrida numa interseção. Como que a gente mede a capacidade de uma interseção? Pelo número de veículos que cruzam essa interseção, né? Então veja que você já teria um outro fator de exposição, que seria o número de veículos cruzando, né? Que passam pela interseção, tá? Quando a gente está falando de travessias, tá? E aí a coisa complica um pouquinho mais, né? Por quê? Quando a gente pensa numa travessia, né, de pedestres, tá? O que importa em termos de exposição? Obviamente, a quantidade de veículos passando, mas também se eu tenho uma travessia mais larga, né, eu tenho uma maior exposição também, né? Claro que aqui eu não vou medir em quilômetros, vou medir em metros, né? Mas eu tenho uma maior exposição também. E eu também preciso levar em conta a exposição do pedestre, né? Porque eu posso ter uma travessia super movimentada de veículos, né? E que, na verdade, não tem ninguém atravessando, não tem nenhum pedestre atravessando. Então, eu não vou ter risco, né? O meu risco se dá efetivamente quando eu tenho pedestres ali atravessando esse local, tá? Então, poderia levar em tese em consideração, né? Isso também é o nosso fator de exposição. Qual que é a dificuldade? Em geral, a gente não tem esse dado, né, do fluxo do movimento de pedestres nos locais, tá? Alguém levantou a mãozinha aí ou levantou por engano? Eu ia levantar, mas eu tinha levantado, professor, mas não quis atrapalhar. Era sobre a interseção, que não é tão importante localizar, mas assim, seria interessante diferenciar as interseções em nível dessas que estão em desnível. Com certeza, tá? Com certeza, a gente vai falar disso, né? Até para quando a gente está comparando, né? E para identificação de locais críticos, é interessante que a gente atente para essas características, né? Nem todas as interseções são iguais. Então, um princípio importante da identificação de locais críticos é qual é o tipo de local, né? Eu ter uma comparação com locais semelhantes, né, com esse local crítico, tá? Mas a gente já vai falar disso mais para frente. Certo, pessoal? Então, em relação às taxas, números absolutos e taxas, né? O que é importante edificar, né? Quais são as taxas adequadas para avaliação de grandes unidades geográficas, países, estados e cidades, né? Então, a taxa de morte por 10 mil veículos mais adequada para olhar para a mesma unidade geográfica ao longo do tempo, né? Ou para comparar os sinistros de trânsito com outras causas de morte, que a população também está exposta, e já a taxa de mortes por 10 mil veículos mais adequada para comparações entre diferentes unidades geográficas, tá? E aí, para locais específicos, vimos que temos diferentes possibilidades de fatores de exposição para compor a nossa taxa. Se for um segmento, né, que tem uma certa extensão, você volta para a quilometragem, né, percorrida. Se é uma interseção, você vai utilizar o número de veículos cruzando. Se é algo que envolve a movimentação de pedestres, você também, em tese, poderia considerar essa exposição dos pedestres, tá? Certo, pessoal? Então, vamos avançar aqui. Então, agora eu vou passar para o outro arquivo que nós temos, que é logo abaixo desse aí, no Moodle de vocês, tem o capítulo 8, parte
2, tá? Que daí a gente vai falar de locais críticos de sinistros, tá? Primeira coisa importante de se colocar, pessoal, né, que quando a gente fala em locais críticos de sinistros, tá, a gente tem uma série de abordagens para isso, né? Então, a gente precisa, né, se orientar pensando de que forma a gente quer identificar esses locais críticos. Porque, por exemplo, eu posso ter um local crítico em função do elevado número de sinistros. Opa, eu acho que não está passando para vocês aqui. Espera aí. Aqui, pronto. Agora trocou. Então, a gente pode ter essa identificação de locais críticos pensando num local com um número elevado de sinistros. Pode ser, né? Simplesmente por conta deste número. Ou a gente pode olhar para esse número comparando com outros locais, né? Ou a gente pode também não olhar para os números de sinistros, mas identificar riscos locais, né? Então, de fato, a gente não tem critérios muito objetivos, né, para a gente estabelecer esses locais críticos. Então, a gente tem uma forma a gente tem vários métodos para fazer isso, tá? Eu vou tratar aqui de alguns deles, tá? E está previsto no Penatrans, isso é algo importante, né, de ser publicado justamente um manual para a identificação de locais críticos, né, de sinistros no Brasil, tá? Então, é um produto previsto no Penatrans, tá? Basicamente, a gente pode classificar aí esses procedimentos para identificação de locais críticos de algumas formas, tá? A gente tem, então, a identificação baseada em dados de sinistros, tá? Que envolvem aí, né, métodos numéricos, então, mais simples, né, de comparação de valores, né? Podem envolver métodos estatísticos, a gente vai ver um deles, tá? E podem envolver também análises espaciais. Alguém ali mostrou no grupo, né, fez um mapa de calor ali, né, dos sinistros, né? Então, também pode ser uma forma da gente identificar esses locais críticos, tá? Por outro lado, se a gente olhar não para os dados de sinistros, mas para a observação dos locais, existe, por exemplo, a técnica de análise de conflitos, né? Então, é uma abordagem ali, uma metodologia observacional. Então, você observa, né, a dinâmica do trânsito no local e você registra esses conflitos, né, esses quase acidentes. Existem formas de você classificar isso e tudo mais. Então, isso também pode ser uma forma de identificação de local crítico, né? As famosas auditorias de segurança viária, né, nas diversas fases do projeto, né, também contribuem para a identificação de riscos locais, né? Então, esses locais críticos podem ser identificados a partir de riscos locais, né, encontrados num projeto, seja qual for a sua fase de implantação ou operação, tá? Então, pessoal, a gente, né, vai focar, tá, nisso daqui, ó, nesses dois primeiros aqui, nos métodos numéricos mais simples e no método estatístico, tá, na nossa aula de hoje. Vamos avançar aqui. Outras reflexões que são importantes quando a gente fala de locais críticos, né, e aí alguém comentou justamente na apresentação anterior, né, que eu estava falando, na importância de comparar interseções parecidas, né? Então, quando a gente está falando de locais críticos, a gente está falando de locais críticos num universo de locais com características homogêneas. Então, porque senão, né, qualquer interseção, por exemplo, vai ser sempre um local crítico, né? Naturalmente, as interseções concentram ali um número elevado de conflitos que acaba levando o número de sinistros, tá? Mas, então, né, o ideal seria a gente identificar interseções críticas entre diferentes interseções, né, segmentos de vias críticos entre segmentos de via, né, curvas, né, então, curvas críticas, travessias críticas e assim por diante, né. E aí, claro que quando a gente fala em identificação de locais críticos, a gente cai, né, no problema da própria imprecisão desses registros, né, que nem sempre você vai ter ali exatamente o local onde ocorreu, né, e o que a gente considera como área de influência desse local crítico,
né, 10 metros, então a gente vai considerar naquela interseção todos os sinistros que aconteceram num raio de 10 metros, né? Então, não tem também uma definição clara disso, né? Qual é essa área de influência, né, para a gente identificar esse local crítico, atribuir esse sinistro àquela interseção ou aquele acesso, né, àquela travessia, tá? Então, isso também é uma dificuldade que a gente tem, vai muito da análise, né, caso a caso, tá? Também depende se a gente está com foco em algum tipo de sinistro em específico, né? Muitas vezes a gente quer identificar locais críticos para atropelamentos, locais críticos para colisões transversais, etc., né? Então, qual que é o nosso conhecimento prévio sobre esse problema para ir na identificação, né, de locais críticos, tá? E aí a gente tem também, né, o dilema de utilizar frequências, né, que na verdade são os números absolutos, tá? Frequência porque os números absolutos são sempre por unidade de tempo, né? Então, sinistros por ano, né, acidentes por ano, né, ou as taxas, né, que vão relativizar, então, esse número de acordo com algum fator de exposição, né? E aí, a gente volta naquilo que a Valquíria colocou, né, dessa influência do regime de operação, né? Então, quando a gente pensa em taxas de sinistros, né, é importante a gente entender que a gente não tem uma relação linear entre fluxo de veículos e número de sinistros, tá? Por que a gente não tem uma relação linear entre o fluxo de veículos e o número de sinistros, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Uma relação linear se eu aumentar o fluxo, eu aumento da mesma forma o número de sinistros, né? Não funciona assim. Por quê? Porque a variação do fluxo de veículos, ela influencia tanto na quantidade quanto na tipologia dos sinistros. Basta a gente pensar numa rodovia, vamos imaginar uma rodovia operando no nível de serviço A ou B, né? Você vai ter ali um determinado número de sinistros. Sinistros, se você está no nível de serviço A ou B, você tem uma velocidade razoável ali, né? Então, talvez você vai ter mais sinistros do tipo saída de pista, né? Choques com objeto fixo e rígido, por conta justamente da velocidade. Quando você olha para uma rodovia que, em termos de fluxo, né, então quantidade de veículos por unidade de tempo, pode ser inclusive maior, já num nível de operação D, por exemplo, né, o fluxo é maior no nível de operação D, né, do que no nível de serviço A, né? Você vai ter ali uma velocidade muito mais reduzida, e aí você vai favorecer que tipos de sinistros, né? Você vai favorecer colisões traseiras, colisões laterais, né? Mas principalmente colisões traseiras, né? Então, veja que se altera a tipologia dos sinistros. Então, não é uma relação simples, não, entre fluxo de veículos, maior o fluxo, maior o número de sinistros, né? Justamente por conta, né, dessa relação, né, que a gente tem entre fluxo, densidade e velocidade, né? Quem já fez aí, ou mesmo na graduação, mas quem já fez aí alguma formação mais avançada na área de transportes, isso daqui é um modelo clássico, né, para fluxos ininterruptos de tráfego, tá? Então, que é a situação típica de rodovia, tá? Então, o que a gente tem aí? E aí eu vou voltar só para desenhar para vocês aqui, né? Deixa eu pegar o meu quadrinho aqui, só para a gente poder construir esse raciocínio, né? Então, o que a gente tem ali? A gente tem um gráfico que relaciona a taxa de fluxo, vou pôr aqui como F, em veículos por hora. Então, fluxo é sempre a quantidade de veículos que passam, né? Então, imagina aqui o meu veículo, né, passando por uma seção de controle por unidade de tempo, né? Então, isso é fluxo de veículos, né? Quantidade de veículos que passam por uma seção de controle por unidade de tempo. E aqui a gente tem a nossa densidade, né, que é justamente numa vista superior, né, da rodovia, qual a quantidade de veículos que eu tenho por quilômetro, né? Inclusive, a densidade é critério
para a determinação do nível de serviço em rodovias, né? Então, conforme lá, se eu estou no intervalo de densidade mais baixo, eu sou nível de serviço A, um outro intervalo nível de serviço B e assim por diante. Então, por quilômetro de rodovia, tá? Aqui eu tenho km, tá? Como se dá essa relação, pessoal? Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. O que a gente tem? Quando a nossa densidade é zero ou tendendo a zero, o que é uma densidade tendendo a zero numa rodovia? É você sozinho nela, né? O fluxo é baixo, só tem você, vai ser um veículo por hora, né? À medida que você vai aumentando essa densidade, você vai aumentando também o fluxo de veículos, certo? Mas o que vai acontecendo? Cada veículo a mais que você tem, você vai ter mais veículos passando aqui nessa seção de controle por unidade de tempo. Só que, num determinado momento, essa quantidade de veículos é tão grande, essa densidade de veículos é tão grande, que os veículos vão continuar passando por essa seção de controle, mas eles vão passar mais devagar, né? Então, você passa a ter menos veículos por unidade de tempo, apesar da densidade estar elevada, porque eles estão passando mais devagar. Então, é nesse ponto que a gente chega na capacidade de uma rodovia, tá? Quando a nossa taxa de fluxo é máxima. O que é a capacidade? A taxa de fluxo máxima de uma rodovia por unidade de tempo, né? E aí, quanto mais a gente aumenta a densidade, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que os veículos passem mais devagar por essa seção de controle, tá? E aí isso vai reduzindo o fluxo até o quê? O que é esse ponto aqui? Densidade máxima, fluxo zero. Que situação é essa? Congestionamento. Congestionamento, é a famosa densidade de congestionamento. Então, vejam que se eu estou operando neste regime aqui, ó, com esta densidade, com esta taxa de fluxo, tá? Eu vou estar operando numa velocidade diferente, e, portanto, né, uma velocidade mais elevada, e, portanto, favoreço determinados tipos de sinistros. Se eu estou operando neste regime aqui, neste nível de serviço, vejam que a taxa de fluxo é a mesma, né? Mas eu estou operando a velocidade menor, porque a minha densidade é maior, né? E aí vejam que a minha taxa de fluxo é a mesma. Se eu fosse calcular aqui uma taxa de acidentes com vítimas, por exemplo, em relação ao fluxo, o fluxo seria o mesmo. Só que num local, nesse local aqui com velocidade mais elevada, possivelmente eu teria mais vítimas, né? E menos sinistros, talvez, né? Mas os sinistros que acontecem seriam mais graves. Já aqui não, aqui eu posso ter mais sinistros, mas de gravidade reduzida, né? Por conta justamente desse regime de operação da rodovia mais congestionada, tá? E aí a gente deriva aqui a outra relação, né, que é entre velocidade e densidade, né, que é a mais simples de todas, porque, né, conforme a gente tem uma baixa densidade, né, densidade tendendo a zero, só você na rodovia, você tem a velocidade mais alta que você pode ter, né, a velocidade de fluxo livre. Cada veículo a mais vai reduzindo a sua liberdade, né, por conta do aumento da densidade, até você chegar de novo na densidade máxima, que está associada a uma taxa de fluxo zero e a uma velocidade zero, né? No congestionamento, a gente está em velocidade zero, a gente está parado, tá? E aí a gente também consegue enxergar a relação entre velocidade e a nossa taxa de fluxo, né? Então, como que funciona essa nossa relação entre velocidade e taxa de fluxo? Para um fluxo tendendo a zero, ou seja, você sozinho na rodovia, a sua velocidade é a máxima, né? Quando essa taxa de fluxo vai aumentando ali, isso significa que a densidade também está aumentando e a sua velocidade está reduzindo, certo? Até chegar aqui numa velocidade, né, próximo aí à velocidade média, né, vamos dizer assim, né? E aí depois, por conta da densidade mais elevada, o seu fluxo também vai reduzindo, assim como a sua velocidade, né, até você chegar de novo aqui na situação de velocidade zero, né, que é a situação de congestionamento. Então aqui a gente novamente enxerga
a capacidade da nossa rodovia em termos de fluxo de veículos, assim como a gente enxerga aqui, tá? Então, pessoal, isso tudo para explicar que essa relação entre fluxo e ocorrência de sinistros não é linear, né? Ela é complexa, tá? Tá certo isso daqui, pessoal? Deu para entender isso daqui? Sim. Ok. Maravilha. Então, vamos seguir. Vamos lá. Então, isso aqui está, né, registrado bonitinho para vocês aqui. Então, o que a gente consegue enxergar, né, a partir desses gráficos? As duas situações distintas, né, entre regimes de fluxo livre e regimes de fluxo congestionado, que vão alterar completamente aí a característica, né, tanto do número quanto da tipologia desses sinistros, tá? Então, quando a gente está falando de locais críticos, pessoal, a gente pode partir de vários pontos de partida, tá? Primeiro, a gente pode partir de uma medida disponível, né? Então, eu já sei qual a intervenção que eu preciso fazer, sei lá, eu tenho um contrato lá de instalação de semáforos no meu município, que eu não usei todos os semáforos que eu poderia ter usado e tal, então eu tenho que usar agora os semáforos. Ou então, a mesma coisa na rodovia, sei lá, tenho contratado lá a instalação de tantos metros de barreira e tal, então eu já sei o que eu vou fazer, né? Já sei o que eu preciso fazer. Então eu preciso apenas, na verdade, identificar quais são os sinistros-alvo dessa medida, né? E a partir disso identificar os locais críticos. Então, já olhando para um determinado tipo de sinistro, por exemplo. Tá? Ou eu posso ter, né, como ponto de partida, já um determinado tipo de sinistro, né? Então, eu já tenho um sinistro-alvo, por exemplo, tá? Para essa minha medida, né? Para essa minha identificação de locais críticos. Então, beleza, eu quero identificar locais críticos de atropelamentos. Ah, sei lá, porque ocorreram muitos atropelamentos no último mês, e aí a mídia, né, tá chamando atenção para isso e tal, e então temos que fazer alguma coisa em relação aos atropelamentos. Tá bom, então você tem um tipo de sinistro, né, específico, tá? Então você vai selecionar aí essa medida, né, com um objetivo específico, né, pensando, né, na redução daquele tipo de sinistro, tá? Ou você pode ter um programa geral de redução, né, sem alvo definido, e aí você quer saber mesmo qual o local crítico, né? E aí, claro que isso depende, né, da própria identificação de algum sinistro-alvo, né? Aquele que vai ter em maior número, aquele que vai se mostrar mais importante naquela análise, né? Para, então, selecionar essas medidas que você quer implementar na via, tá? Então, a gente parte aí de uma série de pontos de partida, tá? Quando a gente está pensando em locais críticos de sinistros. E aí, né, a gente volta naquela discussão da importância justamente de você ter, né, de você comparar, né, para a identificação de locais críticos, locais com características semelhantes, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de interseções, né, o que seriam aí interseções comparáveis, né? O que vocês acham? Numa rodovia. Uma ideia? Né? Cruzamento, então, em relação ao nível, né? Então, interseções em nível e interseções em desnível, né? Dentro das interseções em desnível, temos vários tipos de interseções em desnível, né? Então, também poderíamos olhar para essa distinção quando a gente pensa em áreas urbanas, interseções semaforizadas, não semaforizadas, né? O próprio tipo de interseção, interseções do tipo rotatórias, por exemplo, né? Então, você tem várias características que permitem, né, você organizar essas interseções em interseções com características semelhantes. A mesma coisa no caso de segmentos, né? São segmentos retos,
ou em aclive, ou em declive, enfim, né? Também seria interessante essa distinção, quando a gente está falando de segmentos de curva, né? O que é importante para, né, separar essas curvas em curvas semelhantes? Raio, né? Muito bem colocado ali pelo Leonardo. É o raio dessas curvas, né? Então, curvas de raio pequeno, curvas de raio maior, né? Curvas com transição, curvas sem transição, travessias, né? Também travessias no nível da via, travessias em passarela, travessias semaforizadas, né? Quantidade de acessos, né? Então, acessos com faixa de aceleração, acessos sem faixa de aceleração, e assim por diante. Então, vejam que a gente tem aí uma série de características, né, que nos permitem classificar esses locais em relação, né, às semelhanças, né, que eles venham a ter, né? Então, vejam ali na curva, por exemplo, raio, superelevação, presença de acostamento, presença de radar, né, que impacta bastante aí na questão da velocidade, né, e assim por diante. Então, aqui estão listadas, né, várias formas da gente fazer essa classificação, tá? E aí, pessoal, indo aqui para os nossos métodos de identificação de locais críticos, tá? A gente vai falar, então, de métodos numéricos, tá? Que envolvem a frequência de sinistros, ou seja, o número de sinistros por ano, a frequência em UPS, que é a unidade padrão de severidade, que consiste em você atribuir pesos diferentes para sinistros com gravidades diferentes, tá? Temos as taxas, né? Então, taxa de sinistro por quilômetro, por exemplo, né? Temos a taxa, também podemos calcular uma taxa em vez de utilizar o sinistro como numerador, utilizando a própria UPS calculada, tá? E aí vamos ver aqui também uma possibilidade, né? Utilizando tanto a frequência quanto a taxa de sinistros para a identificação desses locais críticos, tá? Depois, ainda hoje, na sequência, a gente vai falar de um método, que é o método empírico de Bayes, né, que tem por objetivo, né, minimizar, né, ou evitar o efeito da regressão para a média, que a gente já vai entender do que se trata na identificação desses locais críticos, tá? Então, a gente vai falar disso ainda hoje. Das análises espaciais a gente não vai falar, tá? Então, quando a gente fala em frequência de sinistros, qual o problema da gente utilizar a frequência de sinistros para identificar locais críticos de sinistros? O que vocês acham? Frequência, então, número de sinistros por ano. Vamos pensar dessa forma. Se a gente utilizar, de repente, números absolutos aí, por ano, talvez nós não estamos levando em consideração a exposição, né? E aí, qual a consequência disso, Guilherme? Você vai ter sempre locais... Opa, desculpa, pode falar. A gente não vai ter sensibilidade de fato, qual é o local mais crítico, né? Na hora de ranquear os pontos mais críticos, de fato. Então, vamos lá, né? Quando a gente usa apenas a frequência, há uma tendência, tá, da gente ter os locais críticos simplesmente onde a gente tem maior volume de tráfego, tá? Ainda que a gente saiba que essa relação não é linear, tá? Já entendendo isso. Mas há essa tendência, né, de fato. Então, é o que vocês conseguem ver aí nos trechos urbanos, o pessoal que apresentou lá, né? Então, você tem um maior fluxo próximo a áreas urbanas, né? Então, de fato, você tem um maior número de sinistros ali, tá? E aí, qual que é o problema? Às vezes, você pode identificar um local crítico que tem muitos sinistros, mas não necessariamente você tem ali algum problema, né, muito grave, né, de segurança viária, né? Você tem ali vários sinistros porque tem um fluxo elevado, esses sinistros podem nem ser tão graves, né? Então, você pode acabar intervindo num local que não tem tantos riscos, para serem tratados, em vez de tratar um local com um risco mais elevado. Então, esse é um risco que a gente corre quando está utilizando apenas a frequência para a identificação
desses locais críticos. Por outro lado, qual o problema da gente olhar só para a taxa de sinistros quando vai identificar um local crítico? Então, eu consigo calcular a taxa por quilômetro e tal. Vamos imaginar que a gente tem esse dado bonitinho, direitinho para utilizar. Qual que é o problema da gente olhar só para ele? Alguma ideia? Qual que é o risco que a gente corre, pessoal? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma taxa de risco elevada, né? Mas essa taxa de risco elevada pode ser para um local que teve um sinistro, né? Se ali a exposição foi pequena, né, isso pode resultar numa taxa elevada. Então, eu posso ter um número pequeno de sinistros. Se a exposição for pequena, né, eu vou ter uma taxa elevada ali. E aí eu posso acabar intervindo num local que eu vou ter a possibilidade ali de reduzir poucos sinistros, porque eu já tenho poucos sinistros ali, né? Então, você acaba, né, porque o que a gente quer no final? A gente quer reduzir o número de vítimas, né, o número absoluto de vítimas. Então, você pode acabar priorizando atuar num local, né, que você vai ter lá um grande esforço para reduzir esses sinistros, mas vai reduzir poucos sinistros, tá? Então, também não é adequado, nesse sentido, utilizar a taxa. Então, vejam que os dois têm, né, defeitos aí, né, na identificação dos locais críticos, tá? Então, o que seria interessante, pessoal? Ignorar um e utilizar outro? Não. Na verdade, a gente olhar para as duas coisas, né? Então, imaginem que a gente tem aqui, né, o risco, né, ou a taxa de sinistros, né, e aqui a gente tenha o número absoluto ou a frequência de sinistros, tá? Então, eu não quero trabalhar neste ponto aqui, que eu tenho um alto número de sinistros, mas um baixo risco, e também não quero trabalhar neste ponto aqui, que eu tenho uma alta taxa de risco, mas eu tenho um número de sinistros pequeno, de modo que se eu reduzir alguma coisa, eu tenho pouca margem de redução, né? Aqui, por outro lado, eu tenho poucos riscos para gerenciar, né? Porque a minha taxa de risco é baixa. Então, o que seria o meu local prioritário para a intervenção? Se eu tiver algum local que tem alto número de sinistros e alta taxa, né, alto risco, esse local aqui é o meu local prioritário para receber qualquer intervenção, tá? Claro que nem sempre você vai ter isso tão evidente, né? Então, você pode ter um local que está aqui, por exemplo, né? Tem uma taxa intermediária ali, tá? Mas vejam que olhar para os dois valores é importante, né? Porque eventualmente você pode ter sim um local com elevado número de sinistros e com elevada taxa de sinistros, tá? Que é o que a gente vai ver aqui, né, na continuidade dos nossos slides, tá? Então, vejam ali, né, um critério prático para identificação de locais críticos, né? Você olha para o número absoluto, olha para o risco. Inclusive, esses níveis do que é um risco alto, do que é um número absoluto alto, médio ou baixo, você pode estabelecer a partir da sua própria base de dados, né? Então, vamos supor que você está analisando trechos de rodovia, né? Você tem lá o trecho com maior número de sinistros. Beleza, esse vai ser, né, o teu valor, né, máximo aqui. E aí você pode quebrar em 2, 3, 4 partes isso daqui, né? Aqui no caso em 3 partes, então tem primeiro tercio, segundo tercio, aqui também, né? Qual a maior taxa de risco que você tem? Aí a partir disso você quebra em algumas partes e aí você estabelece os níveis de prioridade, tá? Então o que é minha prioridade 1? Alto risco, alto número absoluto. O que é minha prioridade 2? Alto 1, médio, outro. Alto 1, médio, outro. Né? Prioridade 3, alto, baixo, médio, médio, baixo, alto. Prioridade 4, médio, baixo, médio, baixo. Prioridade 5,
baixo, baixo, né? Então, aqui, claramente, a gente consegue identificar, né, esses locais prioritários para ocorrência, porque o que a gente quer é reduzir o maior número, né, de sinistros possível, tá? E, consequentemente, o maior número de vítimas possível. Então, pessoal, nesse método numérico aí, a gente pode trabalhar, além de trabalhar com o número de sinistros aqui, né, número absoluto de sinistros por exposição e número absoluto de sinistros direto, a gente pode trabalhar também com a UPS, tá, que é a unidade padrão de severidade, e aí a gente tem diferentes formas na literatura de atribuir esses pesos, né? Então, qual que é a ideia? Que um sinistro com dano material tenha um peso unitário, né? E aí os sinistros com vítimas, né, recebam um peso maior e os sinistros fatais um peso ainda maior, tá? Então, a gente tem a própria recomendação do Denatran de utilização, né, de 5, né, de um peso 5 para os sinistros com vítima e de um peso 13 para os sinistros sem vítima, né? Se a gente for considerar os custos dos sinistros conforme o IPEA, a gente teria aí uma relação um pouquinho diferente, né, de 1 para 5, comparando sinistros apenas com danos materiais e sinistros com vítimas, e de 1 para 44, comparando sinistros com danos materiais aos sinistros, né, com vítimas fatais. Isso nas cidades e nas rodovias, né, é de 1 para 25, essa relação. Então, esse mesmo gráfico aqui, ele pode ser construído, em vez de número absoluto por exposição, o PS por exposição e aqui o PS, tá? Poderia fazer essa substituição tranquilamente, certo, pessoal? Entendido até aqui? Ok. Então, vamos lá. Temos um exemplo prático aqui disso, né? Então, pegando uma rodovia, tá? Em que temos, né, 6 trechos aqui, tá? Com uma determinada extensão. Temos um volume para cada um desses trechos, né? De modo que a gente calculou aqui a exposição anual. Então, VDM vezes a extensão vezes 365, tá? Então, temos a exposição em cada um desses trechos. Aqui temos os sinistros em cada um desses trechos. Total, com danos materiais, com feridos e com mortos, tá? Então, se a gente vai calcular, né, a taxa de risco, né, então temos aqui, né, a taxa de mortes, aqui, na verdade, a taxa de sinistros aqui por milhão de quilômetro, tá? Por isso que está esse valorzinho menor aqui, tá? Por milhão de quilômetros percorridos, tá? E temos a nossa frequência, né, que é o número de sinistros por ano, que é direto este valor aqui, o 73, 78, 132, e assim por diante. Então, vejam que daqueles trechos, né, se a gente fosse, né, estabelecer aqui alguma prioridade, né, qual que seria o nosso trecho prioritário? Quatro, né? O 4. Trecho 4. O 4, depois do 4. O 7, né? Também tem aqui, tem um valor elevado do número absoluto e um valor razoável, né, do número da taxa de risco, né? Depois, daí a gente tem meio empatado aqui, né, nessa diagonal, trecho 1, trecho 3, né? Depois trecho 2, depois trecho 5, e por último aqui, né, esse trecho que não está aparecendo, que 1, 2, 3, é o trecho 3, tá? Então, vejam que a gente consegue fazer isso, tá? Se a gente for levar em consideração a UPS, então, atribuindo aqueles pesos de 5 para acidentes com vítima e 13 para acidentes com morte, né? Vejam que não altera muito aqui, continuaria sendo o trecho 4, mas ele está mais evidente ainda aqui, né? Como local crítico em relação ao trecho 7, tá? Pessoal, vocês têm, tá? Isso eu não subi ainda, mas tem até, inclusive, segunda-feira vai ser o lançamento oficial aí desse livro, que é o livro sobre segurança no trânsito, né? Já quem está na área aí há mais tempo já conhece as edições anteriores desse livro. A primeira foi em 2006 ou 2008, né? Organizada lá pelo professor Coca Ferraz, da USP São Carlos, que foi meu orientador aí.
tivemos uma segunda edição em 2012, né, e agora uma terceira edição que foi concluída ano passado, né, e o lançamento oficial vai ser agora segunda-feira lá em São Carlos, tá? Com a versão impressa, enfim, definitiva, e esse livro está disponibilizado, né, na página do próprio observatório, lá também, de novo, na área de estudos e pesquisas, tem aqui o livro Segurança no Trânsito, vocês podem fazer o download lá da obra, tá? É de graça, não tem custo nenhum envolvido, tá? E aí lá vocês têm mais informações também, né, sobre a questão da discussão sobre taxas de sinistros, sobre a própria identificação de locais críticos, tá? Então, fica aí como sugestão também de material de leitura complementar para vocês, tá? Para quem tenha mais interesse aí no assunto. E aí a gente vai partir para a tarefa 4, pessoal, tá? Então, antes de entrar na parte de métodos estatísticos para a identificação de locais críticos e sinistros, vocês têm aí uma tarefinha, né, jogo rápido para fazer. Sugiro até vocês utilizarem os mesmos grupos, já que vocês já estão articulados aí para essa tarefa 4. Então, vou compartilhar com vocês aqui, só para vocês verem justamente o arquivo da tarefa lá na área do Moodle de vocês, tá? Vou trocar meu perfil aqui para aluno, estudante. Então, onde que está essa tarefa 4, pessoal? Está aqui, ó, na parte 8, tá? Capítulo 8. Temos as duas apresentações, né? A que eu fiz antes e a que eu estou agora. E aí temos a tarefa 4 aqui. Tá? Então, o que nós temos de arquivo? Tá? Um exercício bastante semelhante, tá? Ao que eu acabei de mostrar, mas mais para vocês colocarem mão na massa mesmo. Tá? Então, o que nós temos aqui? Considere os dados a seguir de exposição, VDM, e da sinistralidade de um segmento de rodovia entre duas cidades para um determinado ano. Plote em um gráfico taxa versus frequência, ou seja, taxa na vertical, frequência na horizontal, os dados referentes aos trechos 1 a 7. Adote a taxa de sinistros por milhão de quilômetros percorridos em cada trecho. Tá? A partir do gráfico, identifique o trecho crítico local, considerando a frequência total de sinistros, então, olhando só para a frequência, olhando só para a taxa, né? A frequência e a taxa total de sinistros, então, aquele nosso gráfico lá, né? E aí, repita os itens A, B e C, considerando a UPS, tá? Sendo o peso 1 para sinistros com dano material, peso 5 para sinistros com vítimas feridas e peso 13 para sinistros com vítimas fatais, tá? Aqui vocês têm os trechos das rodovias, tá? Trechos 1 a 7, entre cidade A e cidade B, né? Vocês têm a extensão desses trechos, vocês têm o VDM e vocês têm os dados da sinistralidade nesses trechos, tá? Então, pessoal, vocês têm aí, né, 30 minutinhos para fazer esse exercício, tá? E postar lá na nossa área, né, da própria atividade. Pode ser qualquer tipo de arquivo, tá? Pode ser um Excel, se vocês fizerem no Excel, pode ser no braço mesmo, se vocês preferem calcular tudo na mão aí, montar o gráfico na mão e tal, tá? Vocês que sabem a forma que vocês querem trabalhar, tá? Então, vou dar aí 30 minutinhos para vocês executarem essa atividade. Eu estou por aqui, qualquer dúvida, só vocês me chamarem, tá? E daí a gente depois prossegue com o restante do nosso conteúdo da manhã, certo, pessoal? Todo mundo está conseguindo acessar a atividade? Ok. Maravilha.